Vamos pro próximo grupo, grupo E, grupo de São Paulo. Esse tá fácil, hein? Esse grupo aí é mamata, hein? E o Boca Juniors, cara, eu vou colocar surpresa da fase de grupos. Mas eu não cravo o Palmeiras como campeão, por exemplo. Mas chance de título tem. Olá, seja bem-vindo ao OneFootball Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje é dia de falar de Libertadores, falar dos clubes brasileiros na Liberta. Eu tô aqui com Bob. Seja muito bem-vindo, Bob. Obrigado, Luqueta, mais uma vez por aqui, né? Te peço de novo a liberdade para te chamar de Luqueta, o pessoal gostou aí do apelido. E bom, vamos lá, vamos falar de Libertadores, das chances dos times brasileiros. Espero que o pessoal não fique bravo aí que eu vou meter o pau no Flamengo hoje. Hoje é dia de tier list, né? E como todo tier list, nós temos os 5 rankings para colocar aí cada brazuca que participa dessa competição, que vai de chance de título, que é o grande favorito, né? Briga forte, mas nem tanto, é aquele time que vai bem, mas talvez não seja favorito. Chega no mata-mata, é o time que pode ali nas quartas, umas oitavas. Surpresa na fase de grupos, que é um time que talvez não passe da fase de grupos, mas ainda tem chance. E o nem a pau. Nem a pau é aquele time que, cara, não passa nem da fase de grupos, não ganha essa competição, tá fora. E aí, Bob? Vamos começar logo com o Palmeiras aí, o atual campeão da Libertadores, que tá no grupo A, né? Vamos lá, tem brasileiros em quase todos os grupos, na verdade, né? Já vamos de grupo A com Palmeiras aí. E o grupo do Palmeiras era um grupo para ter 2 brasileiros, o Grêmio acabou saindo na pré-Libertadores e talvez um dos grupos mais difíceis aí da competição, né? Tem o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa, o Defensa e Justiça, tem o Independente Del Valle, que é o campeão da Sul-Americana do ano passado, do ano retrasado, e o Palmeiras, atual campeão da Libertadores. O Palmeiras vem de um mau momento, mas uma boa fase, né? São 3 títulos aí na última temporada, Copa do Brasil, Libertadores e Paulistão. Só que nos últimos dias perdeu jogos importantes. E aí, Bob, você coloca onde esse Palmeiras tão discutido aí? Cara, eu vou colocar o Palmeiras como chance de título. Eu até refleti muito sobre isso, porque eu coloco o Palmeiras ali num bolo de favoritos. Sendo bem sincero, eu me apego ao chance de título, apesar de não achar que ganha. Não acho que ganha, mas acho que chega forte. É muito difícil, né, manter uma regularidade depois de uma temporada boa, como foi a temporada passada, né? O atual campeão. Então eu vejo uma dificuldade em dobro pro Palmeiras conseguir repetir o feito aí. Mas querendo ou não, é um time muito qualificado, apesar das duas derrotas, dos 2 fracassos, entre aspas, aí, tanto na Supercopa quanto na Recopa recentemente, e do grupo que é forte. Eu considero que se o Palmeiras for bem e passar desse primeiro grupo, como eu acho que vai, eu imagino que vai embalar e que aí chega forte até o final, chega numa semi, chega, quem sabe, numa final, briga, mas eu não cravo o Palmeiras como campeão, por exemplo. Mas chance de título tem. O Palmeiras, na verdade, o maior problema do Palmeiras hoje é a parte interna, né? Se conseguir ter continuidade no trabalho do Abel, se encontrar alguns substitutos que faltam no elenco, o Palmeiras chega muito forte aí nessa Libertadores. Eu coloco ele também como um dos favoritos. Vou com você, vou colocar ele na chance de título ali. Mas é aquela ideia, também não coloco ele como grande favorito, mas chance tem. Até por ser o mesmo time que ganhou a Libertadores no ano passado, né? Até aproveitando que a gente tá no começo do vídeo, né, não considero que tenha um grande favorito. Não tem um time que eu vá chegar aqui e cravar, putz, esse time vai ganhar. Então entra no bolo ali dos favoritos, tá com chance de título, acho que tá legal, tá valendo. Vamos pro grupo B de Internacional. O Inter que chega aí com um novo técnico, com um time remontado. Tyson estaria assinando aí já para essa Libertadores com o Internacional. Se você quiser saber de tudo isso, não esquece de baixar o aplicativo. E se você quiser ver nossa escalação do Internacional, eu fiz com o Léo aí, é só você clicar aqui no link. Mas é um grupo muito interessante do Internacional, né, Bob? O Always Ready, que é um time que ninguém conhece, é um time mais desconhecido. Na verdade, ele é o time que tem o estádio mais alto de toda a Libertadores, são mais de 4.000 metros de altura. Muito mais alto, por exemplo, que o do Binacional, que tanto se falou na temporada passada, que tem 3.800. O do Always Ready, se eu não me engano, são 4.300 metros de altura. Inclusive, teve caso de juiz com um problema
cardiovascular, que teve ataque cardíaco mal súbito no meio do jogo desse estádio. Tem que ter várias histórias em torno desse time. E é um time que chega com uma nova proposta, né? Um time que ganhou um investimento milionário, etc. Então, mesmo sendo o mais desconhecido do grupo, não é um time que pode ser desprezado, esse Always Ready. Tem o Deportivo Táchira e o Olímpia em um mau momento, na verdade, um mau momento que já tem alguns anos, e o Internacional. Eu acho que passa tranquilo, mas eu não acho que chega muito longe o time do Internacional. Talvez se estruturando melhor, talvez daqui pra frente, daqui a alguns jogos, eu consiga ver um futuro melhor pro Internacional. Hoje eu coloco ele com chega forte, mas nem tanto, aí pro time de Miguel Ángel Ramírez. Então, eu até fiz a minha lição de casa aqui, né? Fiz a minha pesquisa. Muito bem colocado sobre o Always Ready aí, que inclusive é praticamente um novato na Libertadores. Pelo que eu pesquisei, é a segunda vez que o time vai disputar. A primeira vez foi lá em 1968. Inclusive o time figurou aí por vários anos na segunda divisão, né? Do Campeonato Boliviano. E aí, como você bem disse, teve esse investimento. Em 2018 subiram para a primeira divisão e aí são os atuais campeões, até se eu não me engano. Tem também essa questão da altitude, né? 4.000 metros de altitude, mas no geral o grupo do Inter é um grupo fraco, né? Eu acho que o grupo do Inter é um grupo fraco, muito se comentou sobre isso, né? Sobre a sorte que o Internacional deu, então tô com você nessa, acho que passa tranquilamente da fase de grupos. O Olímpia, que é um time super tradicional, mas que não vem bem, tem lá até o destaque, tava até lendo ali sobre o destaque do Olímpia, que é o Roque Santa Cruz, cara, lá no alto dos 39 anos de idade, mas enfim, acho que o Inter passa fácil da fase de grupos, mas aí eu vou até descer um degrau ali na escadinha, eu não coloco como briga forte, mas nem tanto, coloco como chega no mata-mata, porque apesar de tudo, oitavas acho que tá garantido, mas daí em diante não coloco minha mão no fogo, então acho que até umas quartas, beleza, mas não coloco o Inter forte chegando numa semi, chegando pra disputar a final, apesar de ser um time que tá bem estruturado, né? Tem aí a especulação do Tyson, como você bem disse, mas não coloco como nada acima de mata-mata. Chega no mata-mata, é o meu veredito. Agora vamos direto pro grupo D, que é o grupo do Fluminense. O Fluminense tem River Plate, Júnior Barranquilla com Miguel Borja no ataque e Santa Fé. O Fluminense teve um ótimo término de Campeonato Brasileiro, se classificou para Libertadores, mas eu ainda vejo alguns problemas no elenco. Dentro disso, em um grupo difícil, eu fico tentado a colocar que ele pode ser uma surpresa da fase de grupos. Espero que calem minha boca, porque eu gostaria de ver mais times brasileiros aí chegando no mata-mata. Mas eu vou ser ousado aqui e colocar o Fluminense numa surpresa da fase de grupos. E aí, Bob? Então, Luqueta, eu gosto muito do trabalho do Roger Machado. Realmente o Fluminense terminou ali muito bem o Campeonato Brasileiro ano passado. Anunciou agora, né, a torcida do Fluminense está empolgada que anunciaram um pacote de reforços aí. Durante essa semana, parece que 5 nomes, pelo que eu vi, foram confirmados. E, inclusive, né, são nomes que assim, vêm para dar uma experiência a mais para esse grupo, que é um grupo muito jovem, né? Tem vários jogadores jovens surgindo aí no Fluminense. Assim como aconteceu no Santos, por exemplo, que chega bem ano passado por conta das revelações das divisões de base. Mas percebo que a sensação foi de que o time era muito jovem, precisava de mais experiência para jogar a competição internacional. Então aí vem jogadores, inclusive gringos, né? Vem o Casares, que recentemente aí foi criticado lá no Corinthians porque estava acima do peso, enfim. Mas não acho que também nenhum desses 5 nomes, só passando aqui pelos nomes, Casares, Abel Hernandes, o Manuel zagueiro, Raul Bobadilla e o também zagueiro David Braz, apesar de experientes, não acho que nenhum deles seja aquele cara que vem para resolver. Vem para encorpar o elenco, para dar mais experiência e, na minha opinião, o suficiente, o time que o Fluminense tem hoje é o suficiente para passar da fase de grupos, mas não é suficiente para ir longe, Eu não vou ser tão duro, digamos assim, quanto você, mas também não acho que passa de mata-mata. Vou colocar, chega no mata-mata. O grupo é relativamente... Tem o River Plate, que é um time de muita tradição, mas acho que o Fluminense belisca ali a segunda vaga do grupo, e aí no mata-mata cai lá ali numas oitavas, numas quartas. A gente falou do Inter agora, né, no grupo B. Eu acho que o Inter tem até chance de ir mais longe que o Fluminense, não aposto minhas fichas no Fluminense, mas no mata-mata eu acho que chega no mata-mata. Já que a gente falou aí de um gigante argentino, né, o
River Plate aí competindo com o Fluminense. Vamos para o outro grupo, que é agora o grupo do Boca Juniors, que está o Santos. O Santos de Ariel Holan é um novo Santos, vem jogando bem as últimas partidas, lógico que sem grandes adversários, mas foi bem na pré-Libertadores, tem tido bons resultados no Paulistão. Uma nova proposta de jogo aí pro vice-campeão, né, que quando o Cuca saiu, trouxe um novo treinador. Olha, o Santos, ele tem um grupo, teoricamente, fácil para se classificar. O Boca Juniors não está numa boa fase, você consegue tirar pontos do Boca Juniors. O Barcelona de Guayaquil foi o último colocado, né, naquele grupo do ano passado da Libertadores e mesmo estando em primeiro lugar na competição nacional aí, não é um super time. E você tem o The Strongest, então eu acho que o Santos passa dessa fase e se continuar, digamos assim, bem como está, pode até chegar longe. Eu não acho que tem elenco para chegar longe, esse é o grande problema. E é por isso que eu coloco só chega no mata-mata. Talvez falte com uma lesão aqui, outra ali, jogando, lógico, 3 competições, né? Porque depois vai ter Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Talvez falte elenco para chegar muito longe. Então eu coloco chega no mata-mata, é a minha posição para o Peixão. Você acha que briga mais do que isso, Bob? Cara, sinceramente não vou nem tomar muito tempo aqui nessa, porque eu tô bem de acordo com você. Em relação ao grupo, a camisa do Boca sempre pesa, né? Mas o que você comentou acho que tá corretíssimo. Não é um time que assusta pela performance, pelo rendimento que vem tendo. Concordo em relação à questão do elenco. O Santos não tem um elenco com tantas opções, então é um elenco que quando você precisa de dar rodagem, eventualmente você vai ficar na mão. Eu coloco também como chega no mata-mata e inclusive aqui eu acho difícil, muito difícil que o Santos repita o sucesso que fez ano passado quando chegou na final. Então eu acho que desses palpites aqui, isso é um dos que eu posso mais cravar, assim, que não chega na final, chega no mata-mata, mas não vai tão longe não. Dessa vez vai ficar difícil pro Peixão. Vamos pro próximo grupo, grupo E, grupo de São Paulo. Esse tá fácil, hein? Esse grupo aí é mamata, hein? São Paulo, assim, tem obrigação de se classificar, né, para chegar longe aí na competição. Digamos assim, a fase de grupos passa tranquilo, é um grupo bem abaixo, inclusive do que o próprio São Paulo teve no ano passado. E o São Paulo está se encontrando, né? O São Paulo vem jogando muito bem aí com o Crespo. Eu vou dar uma moral aí para esse time do São Paulo. Eu vou colocar o São Paulo um pouco mais longe. Eu vou colocar aqui briga forte, mas nem tanto. Não vou colocar chance de título ainda. Quero ver um pouco mais, quero ver o quanto que o estilo de jogo realmente existe, né? Como se a proposta de jogo realmente se mantém aí nos próximos jogos, mas eu coloco aí briga forte, mas nem tanto. Será que Daniel Alves e companhia chega longe, Bob? Eu acho que a gente tá concordando muito, pô. É porque eu vou na mesma, assim. Que pra mim, o fato do grupo ser fraco, tem até o Rentistas, né? O time uruguai que joga Libertadores pela primeira vez. Eu acho que isso dá moral, né? O São Paulo passando bem da fase de grupos, passa com moral. O trabalho do Crespo, concordo que vem crescendo, mesmo ainda sendo início de temporada. E os nomes experientes também, né? O Daniel Alves, mesmo que às vezes criticado, né? Tem muita gente que fala... Eu tenho amigos tricolores que, porque vocês olham os números lá do Daniel Alves, tem muita gente pintando que ele tá jogando muito, mas não é bem assim. Mas em competições importantes, competições internacionais, o cara que tem bagagem, querendo ou não, ele traz essa experiência, ele traz... eu acho que... acaba... Os jogadores mais experientes, eles vão blindar o elenco, eles vão blindar os mais jovens, o trabalho do Crespo crescer, então eu vou colocar na mesma aí, briga forte, mas nem tanto. Não considero que esteja no mesmo grupo de Palmeiras, que foi o que a gente comentou lá no início, né? Não acho que tá no grupo dos favoritos, mas briga forte, principalmente porque vai ganhar moral depois da fase de grupos. Vamos falar do Flamengo então, já que a gente tá falando de favoritos, o Flamengo que foi favorito ano passado e acho que ninguém tem dúvida que chega esse ano desse jeito. E tem um grupo difícil pela frente, né? O grupo do Flamengo tem o atual primeiro colocado do Campeonato Argentino, tem o União La Calera, que é o time do Valdívia, ou seja, é um time muito forte, porque tem Valdívia jogando, e tem a LDU. Apesar de não estar num bom momento, tem toda uma história, um peso na camisa. Eu já vou colocar o Flamengo como chance de título, mesmo tendo perdido para o Vasco aí recentemente. Eu vi o sorriso no seu rosto, mas assim, o Flamengo tem um futebol
consegue ainda manter o estilo de jogo que veio lá de 2019, consegue manter esse padrão agressivo, ofensivo e tem tudo para ser um dos favoritos aí nessa competição. Acho que todo mundo estava esperando a gente falar do Flamengo, porque cria-se muita expectativa, visto que o Flamengo entra logo na fase de grupos, num grupo muito difícil, né? Eu, particularmente, fico feliz de falar de Flamengo nesse vídeo aqui hoje, porque na quinta-feira eu fui dormir tarde, devo estar até com umas olheiras aqui, que eu tô na Alemanha, né? Não sei se todos estão sabendo, mas por conta do fuso horário, o jogo foi tarde aqui, fui dormir feliz, fazia muito tempo que meu Vasco não ganhava do Flamengo. E o Flamengo, inclusive, muita gente dizendo ali que fazendo um pouco caso da vitória do Vasco, porque o Flamengo já estava preocupado com o Vélez, né? Tem um jogo na semana que vem. Mas apesar do grupo difícil, o Flamengo passa nesse grupo. O Flamengo tem realmente uma equipe muito qualificada. E de novo, acredito que chegue sim lá na frente, tem chance de título. É duro para um vascaíno falar isso, mas eu até, inclusive, gosto muito do trabalho do Rogério Ceni, que em determinados momentos foi criticado também, mas o Flamengo tem chance de título sim, tá no bolo. A gente acabou de falar aqui de Palmeiras, que tá ali naquele bolo de favoritos. Eu acho que o Flamengo tá também, inclusive mais forte do que o Palmeiras. O Flamengo, pra mim, um dos favoritos ao título, passa nesse grupo, chance de título pro Mengo. Fechar aí os times brazucas falando do Atlético Mineiro, né? O galão da massa aí, que tem um grupo muito fácil. Porque tem o Laguaira, que é um time venezuelano muito abaixo do nível dos times brasileiros. O Cerro Porteño e o América. O América de Cali está em 8º no Campeonato Colombiano, ou seja, não está num bom momento. Mesmo assim, ele passa na fase de grupos, isso eu acho tranquilo. E só por causa desse grupo, eu vou colocar o Atlético Mineiro como chega no mata-mata. Porque eu sinto problemas nesse grupo, nesse time do Atlético Mineiro, na equipe do Atlético Mineiro, e eu não vejo, a não ser que faça uma reestruturação, eu acho que o Cuca está com muita dificuldade para fazer o time render de verdade. O time ganhou alguns jogos com destaques individuais do Nath, do Hulk, mas não tem jogado tão bem assim. Então eu vou colocar chega no mata-mata, cara. Não coloque o Atlético Mineiro brigar forte como está jogando hoje. Lembrando que pode melhorar e daqui a 2 meses eu falar, é um dos favoritos. Pode ser que me surpreenda, não sei. Não sei se você concorda, mano. Então, eu vou discordar de você nessa, e o meu argumento é justamente ele vai na direção do que você falou mesmo, porque há muito tempo cria essa expectativa em cima do Atlético, né? Sou mineiro, tenho muitos amigos atleticanos, e há algum tempo já o Atlético contrata, e aí vem toda aquela expectativa de agora vai. Realmente não tá correspondendo tanto, perdeu o Clássico pro Cruzeiro agora. A exemplo do Flamengo, que perdeu o Clássico pro Vasco, volto a dizer. Mas dessa vez eu compro a expectativa em cima do time do Galo. E eu acho que passa também, concordo, acho que passa fácil aí na fase de grupos. E eu acho que briga forte. Eu ousaria até dizer que tem chance de título. Coloquei outros 2 brasileiros aí, né, com chance de título, coloquei o Palmeiras e o Flamengo. Eu ousaria dizer que tem chance de título Atlético, mas por conta do seu comentário e por conta do rendimento atual, que não é tão bom, eu vou jogar em cima da expectativa que eu tenho de que o Cuca acerte esse time, que o Galo comece a jogar melhor, e vou colocar a briga forte, mas nem tanto, ali, umas quartas, enfim, briga forte, mas nem tanto. Eu ia fechar, mas eu quero fazer uma pergunta pra gente colocar aí os 2 grandes argentinos aí nessa briga. Mas pra resposta rápida aqui, onde entra o River Plate no teu ranking, Bob? Eu acho difícil fazer essa análise sobre River e Boca, porque a gente se apega sempre ao peso da camisa, né? E o seu comentário, por exemplo, de que o Boca Juniors não vem bem, é uma verdade indiscutível. Eu coloco o River, inclusive, acima do Boca, na minha análise. Então eu colocaria aí os 2 como brigando forte, entre brigando forte e chance de título, pelo peso da camisa, porque os times argentinos são copeiros, os 2 são gigantes da Argentina. Mas se a gente for pensar só em rendimento, em performance, o Boca principalmente não colocaria. Mas pelo peso da camisa eu coloco. O River Plate eu coloco briga forte, mas nem tanto. Tá talvez se reestruturando, assim, tá aprendendo novamente a ser alto nível. É aquela montanha-russa lá em cima, sabe? Ele cai e continua bem, mas
caiu um pouco. E o Boca Juniors, cara, eu vou colocar a surpresa da fase de grupos. Eu acho que ele vai sofrer na fase de grupos. Eu acredito que passa, mas eu acho que esse time vai sofrer. Santos vai ficar em primeiro ali e o Boca vai sofrer para passar. Você já imaginou? Essa pergunta Barcelona de Guayaquil para pôr fogo, eu quero pôr fogo. Pra botar fogo, você quer a polêmica, né? Você tá querendo a polêmica. Eu acho que o Barcelona passa e o Boca fica em terceiro, hein? Jogar essa ideia para vocês, hein? Gostei. Você que está assistindo aí de casa, coloca a sua previsão aqui embaixo na caixa de comentários para a gente discutir um pouco também. E lógico, não esquece também de deixar aquele like e de se inscrever para você não perder os próximos vídeos do canal. Muito obrigado, Bob. Muito obrigado pela participação aí. Um prazer estar aqui novamente. E, pô, semana que vem tem Libertadores, né? Vamos ficar de olho aí. Vamos ver quem acerta mais, quem acerta menos. Vamos ver se o Boca cai na fase de grupos. Mas, enfim, vamos ficar de olho. Valeu, gente. Falou e até a próxima.